Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Hoje é dia 11 de outubro de 2018. Digo isso para ficar bem claro que nós estamos gravando esse Palavra Ética hoje e vamos tratar de um assunto muito sério. E para tratar de um assunto conosco aqui, eu tenho a alegria de receber aqui no Palavra Ética um grande amigo, companheiro de luta, Padre Manuel Godoy. Padre Manuel Godoy, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado, Gilvander. Coisa boa. Padre Manuel Godoy é pároco em uma paróquia aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, é professor de teologia na Faculdade dos Jesuítas aqui em Belo Horizonte, é ex-assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, e também integrante da Ameríndia, que é uma associação de teólogos latino-americanos. Padre Godoy, hoje, 11 de outubro de 2018, primeiro turno já foi decidido no Brasil, Bolsonaro e Haddad estão no segundo turno das eleições presidenciais, né? E um dos fatores que nós percebemos que está sendo muito usado, e me parece que até abusado, nos discernimentos em quem votar agora, é a questão religiosa, né? Então, eu gostaria, por exemplo, há um candidato que já se declarou assim, nitidamente incentivando o armamentismo, né? Distribuir armai-vos, né? Que já declarou muitas vezes que apoia a tortura. Queria que você nos ajudasse e ajudasse quem vai nos acompanhar aqui pela TV comunitária sobre essa questão. Como é que Brasil, um país eminentemente religioso, né, com uma diversidade religiosa tremenda, como é que esse elemento religioso pode, inclusive, alterar o que seria um resultado ético e sensato das eleições? Frei Gilvander, eu tenho a impressão que nós estamos colocados diante de um grande desafio. O desafio que eu tenho sentido é o seguinte, para todas as igrejas, até onde o nosso discurso religioso atinge realmente o modo de viver das pessoas. Eu acho que ou a gente fala muito difícil, a nossa linguagem não penetra. E é bom situar essa questão, nós estamos aí com as eleições, mas é bom a gente situar pegando desde o golpe. O golpe que tirou a presidenta legitimamente eleita pela população. E então a gente percebeu ali, no dia da votação, muitos votando em nome de Deus. O candidato ia lá e votava a favor do impeachment, que era uma injustiça imensa, e ele falava que votava em nome da família e em nome de Deus. Em nome da pátria, da família e de Deus. Eu acho que essa trilogia é sempre complicada, pátria, família e Deus. São três coisas, é bastante complicado. Você veja que o nosso discurso não penetra. A gente tem, na nossa base da igreja, tem muitos cristãos votando em quem defende tortura. Não percebe que ele é seguidor de uma pessoa que foi torturada. Jesus Cristo. Então, ele se diz seguidor de um que foi assassinado, torturado, e agora vota a favor da tortura. Então, você percebe que até o símbolo, a cruz, como símbolo cristão, perdeu seu efeito. O pessoal não percebe que a cruz é um símbolo de tortura, né? E agora vota num que defende tortura. Então, quer dizer, é uma contradição generalizada. Quer dizer, o correto é que Jesus foi crucificado e nós, como seguidores de Jesus, para não aceitar mais ninguém ser crucificado e nem torturado, né? Ele foi o último dos torturados, a gente diria assim. Então, mas não tem jeito, quer dizer. Uma outra coisa impressionante que o nosso discurso não cola, não pega. A Igreja Católica, por exemplo, tradicionalmente fala em defesa da família, em defesa...
Qual família? Que família que a gente defende? Por exemplo, um dos candidatos está no seu terceiro casamento e a segunda, numa revista de grande circulação nacional, a segunda esposa denunciou que foi ameaçada de tortura, de morte por ele. O outro candidato está há mais de 30 anos bem casado com uma só mulher. E, no entanto, o pessoal que vota em defesa da família vota naquele que não soube nunca honrar direito à sua família. Então, essas contradições, né, quer dizer, você segue um torturado e vota num que defende tortura. Defende a família e segue num outro e vota num outro que não deu conta de viver bem aquilo que ele chama de família tradicional. Então, essas contradições mostram para nós que o nosso discurso religioso, o discurso de fé, o discurso cristão, não consegue penetrar esse mundo simbólico de imagens e que o nosso povo comunga de manhã na mesa de alguém que foi torturado e depois sai dali e vai direto para a urna votar num que defende a tortura. Padre Manuel Godoy, você me faz lembrar, inclusive, que recentemente eu terminei o doutorado na Faculdade de Educação na UFMG e durante o doutorado, na pesquisa, a gente acompanha várias pesquisas e apresentações de dissertações e teses, né? Eu já vi várias teses de doutorado apresentadas na UFMG dizendo que hoje tem mais de 30 tipos de famílias, né? E tem gente que diz hoje, uns falam assim, não, a gente tem que defender a família tradicional. Aí uns alertam assim, ó, a família mais tradicional brasileira é a família indígena. E que tem um candidato aí que diz que se ele for eleito, nem 1 centímetro de terra os indígenas terão, né? Então, assim, hoje é inegável, basta só consultar, né, os cartórios e as secretarias das paróquias para a gente ver que após 4, 5, 6 anos de matrimônio, mais de 50% está acontecendo desquite, divórcio, né? Outra então, assim, contradição, Giovanda, que é violenta. Por exemplo, um candidato, quando se refere a um quilombola, um habitante, um negro que vive no quilombo, ele diz assim, lá no quilombo, o que menos pesava 7 arrobas. Isso está amplissimamente divulgado, não é fake, porque ele mesmo já admitiu, é ele mesmo falando, que hoje a gente tem que distinguir. É discriminação clara. Quer dizer, você se referir a um ser humano dizendo que ele pesa arroba, você naturalmente está identificando com gado. Com gado. Agora, eu não consigo entender como que um negro, né, desse país, que já sofreu discriminação de toda a ordem, tem coragem de votar em uma pessoa que o identifica com um gado. Essa é outra contradição que, a mulher deve ganhar menos porque ela engravida. Essa é a expressão, está registrada, não é invenção, não é fake, não é hoje falsa notícia. Aí tem que cuidar muito para não se basear em falsa notícia. Eu estou pegando coisas que estão registradas, que posso provar onde estão, tem fonte segura. Está registrado tem fonte no segura. Congresso Nacional que Jair Bolsonaro votou contra a lei das domésticas. Né? Quer dizer, como que uma mulher é capaz de votar numa pessoa que não soube respeitar as próprias mulheres que teve, né? E é capaz de fazer essa discriminação que a mulher tem que ganhar menos porque ela engravida. Então, quer dizer, eu acho que nós, enquanto líderes religiosos, nós estamos sendo colocados contra a parede porque um questionamento, um autoquestionamento que temos que fazer.
O que é que estamos fazendo com o nosso discurso, que não cola, não pega, apesar de todas as evidências? Padre Manuel Godoy, eu tive a alegria e a responsabilidade de fazer um mestrado em hermenêutica bíblica, lá pertinho do Papa, em Roma, né? Porque tive a alegria de entrar para uma província carmelitana de Santa Elias, onde tem o Frei Carlos Mestre, que é um grande apaixonado pela Bíblia, né? Contribuído muito com o povo do Brasil e do mundo para uma leitura popular, militante, transformadora, ecumênica da Bíblia, né? Então, assim, ouvindo você falando aí dessas propostas de candidato que faz discriminação de quilombolas, de indígenas, de mulheres, me lembra na hora, por exemplo, as primeiras páginas da Bíblia, né? O capítulo 1 de Gênesis, é claro lá, quando diz, nas ondas da evolução, Deus vai criando, e lá na forma de um poema, e diz, Deus cria, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, no sexto dia criou homem e mulher, é muito bom. Então, para a Bíblia, tudo é bom, quer dizer, é uma forma de dizer, tudo é digno, toda a criação, a mãe terra, a irmã água, a biodiversidade, os passarinhos, os biomas, o ser humano, homem e mulher em pé de igualdade, né? Depois, em Atos dos Apóstolos, na experiência das primeiras comunidades cristãs, resgata isso, dizendo numa outra forma mais semelhante, dizendo assim, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não discrimina. Então, realmente é difícil entender que algumas pessoas possam achar que tem umas pessoas que valem mais do que outras e que todos não têm a mesma dignidade. Sabe, Frei Giovanni, eu fico assim, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28, o apóstolo diz assim, o batismo nos reveste de Cristo. Todo aquele que é batizado é revestido de Cristo. Uma vez revestido de Cristo, não há mais homem e mulher, não há mais escravo e livre, né? E não há mais grego ou judeu. O que o apóstolo estava pegando? Ele pegava as 3 discriminações mais comuns da sua época. A discriminação racial, étnica, a discriminação de gênero e a discriminação... qual é que era a outra? De gênero, racial, e não a escravo e livre, a social. Ele pegava as 3 discriminações básicas. Então, o que ele dizia? Uma pessoa batizada não pode mais sustentar nenhuma discriminação. Dizendo em outra palavra, uma pessoa que faz qualquer discriminação nega o seu batismo. Entendeu? Isso é muito forte. Quer dizer, qualquer discriminação, se você discrimina a mulher, se você discrimina o negro, se você discrimina o pobre, você está na discriminação... Ou quem tem uma orientação sexual diferente. Negando o batismo. Padre Manuel Godoy, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, entrevistando o Padre Manuel Godoy, que é pároco em uma das paróquias aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, é professor da Faculdade dos Jesuítas aqui em Belo Horizonte, ex-assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por mais de 10 anos. Padre Manuel Godoy também é integrante da Ameríndia, que é uma associação de teólogos latino-americanos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar a prosa aqui com o Padre Manuel Godoy sobre esse momento conturbado, agora de segundo turno das eleições presidenciais. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte.
Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nós estamos entrevistando aqui o Padre Manuel Godoy, que é pároco em uma das paróquias aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, é professor da Faculdade Jesuíta também aqui na capital mineira, é ex-assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por mais de 10 anos e atualmente também integrante da Ameríndia, que é a Associação de Teólogos Latino-Americanos. Padre Manuel Godoy, estamos em pleno segundo turno das eleições presidenciais, né? Próximo dia 28 de outubro será o segundo turno, e aí o povo vai ser convidado a eleger Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad para presidente do Brasil, né? E o candidato Jair Bolsonaro, reiteradas vezes, ao longo dos seus 28 anos de mandato como deputado federal, por muitas vezes ele já afirmou e reafirmou que é um apaixonado pelas armas, está dizendo inclusive que é para liberar o comércio de armas, né? Ele até participou de um lançamento de me parece uma metralhadora, eu não entendo bem desse negócio de arma, elas não entendem nada de armas, só entendem de paz, de amor, né? Dizendo que se cada fazendeiro for no governo dele, cada fazendeiro vai ter uma metralhadora daquela para ser o cartão postal para receber invasor com sem terra e tal. E aí, muitas pessoas que se dizem cristão, no nosso querido Brasil, um país eminentemente religioso, está lá escrito na Bíblia várias vezes, no Primeiro Testamento, nos Evangelhos de Jesus Cristo, dizendo, amai-vos uns aos outros. Mas parece que em vez de incentivar o amor, amai-vos, tem um candidato que está incentivando armai-vos. Isso tem algum sentido, algum nexo com o ensinamento e o testemunho de Jesus Cristo? A gravidade dessa pregação de armamento, de violência, a gravidade é a seguinte, Gilvander, a meu ver. Ele, com esse discurso, ele vai empoderando as pessoas, as mais simples, humildes também, mas ele vai empoderando as pessoas no sentido da violência. Então, por exemplo, a partir desse discurso, uma pessoa na rua se sente assim livre para te agredir. Um camarada no trânsito, ele se sente livre para ir para cima de você. Uma pessoa que não gosta de nordestino se sente livre para distribuir capim para nordestino, como está acontecendo na avenida principal de São Paulo, Avenida Paulista. Se sente assim, no direito de dizer que o negro é um cidadão de segunda classe, é um animal, né? Pesa 7 arrobas, o que menos pesa, como ele diz. Então, a preocupação é essa. Esse discurso do armamento, ele dá poder à população para agir com violência. Então, é lógico que a arma vai ser cara, nem todo mundo vai poder estar comprando. Quem vai poder se armar é aquele que ele chama de cidadão de bem, que vai poder se armar, que é quem tem dinheiro, né? Os pobres vão ter que, se quiser ter arma, vão ter que fazer outras formas, né? Assaltar quem tem, né? Porque só os outros é que vão ter armas de fato. Mas a minha preocupação nem é a questão da arma concreta, a questão é o discurso que libera as pessoas para praticar a violência. Isso não bate absolutamente com Jesus, não bate com o cristianismo, não bate com os evangelhos. E é tão evidente isso que a única vez que um discípulo de Jesus usou uma espada para cortar a orelha de um soldado que estava lá para prender Jesus, Jesus, além de pegar a orelha do soldado, botar no lugar outra vez, reprimiu o seu discípulo, dizendo, olha, você usa a arma vai ser usada contra você. Não é por aí. Então, não bate com o discurso de Jesus, não bate com a prática de Jesus. Agora, tem um outro agravante que a gente precisaria aqui falar. Esse candidato, ele está sendo muito bem respaldado
porque já vem um tempo programas de grande divulgação de violência. E se você observar esses programas, eles fazem uma humilhação com os presos, com as pessoas que estão sendo presas e tal, geralmente pobre, negro. Esses programas, eles tratam de tal forma, né, a essas pessoas que leva a população a ter um ódio e a formular aquela bendita frase, né, bandido bom é bandido morto. Crucificai-o. Outro dia eu falei lá com o meu público, eu falei, dá uma olhadinha para a cruz, vamos contemplar um pouquinho quem está lá na cruz. Ele não foi só crucificado entre bandidos, ele foi crucificado como bandido. Porque para a cruz não ia quem não era bandido. E disse para um dos bandidos... Então, ele não só foi crucificado entre, ele foi crucificado como bandido. Então, olha para a cruz e, de sã consciência, veja se você tem coragem de repetir que bandido bom é bandido morto. E se você tiver coragem de repetir essa frase, a minha sugestão é que você abandone o evangelho e não se deixe mais chamar de cristão, para ser coerente com aquilo que você pensa. Então, há todo um discurso de violência que vai gerar uma sociedade e vai ser tudo justificado. O assassinato, né? A violência já é grande. Não, e aí tem uma justificação imensa. Padre Manuel Godoy, inclusive, não está só mais no nível de discurso, nas redes virtuais, mas já está acontecendo na prática, né? Por exemplo, na noite mesmo, do 7 para 8 de outubro, após terminar o primeiro turno das eleições gerais no Brasil, mataram em Salvador um mestre de capoeira, Moa, um dos melhores conhecidos e reconhecidos nacional e internacionalmente. Um homem tremendamente amoroso, simplesmente porque ele declarou que ele tinha votado no PT. Né? Um jovem na universidade lá em Curitiba, só porque estava com o boné do MST, foi espancado, quase que matava também, uma mulher, né, de outra travesti ou transexual, em Porto Alegre, foi também lá torturada, até marcaram no corpo dela o negócio da suástica nazista, né? Então já estão tendo notícias que está pipocando esse tipo de intolerância. Então é triste, é claro que a gente percebe assim que, por exemplo, o Betim de Souza, né, o Herbert de Souza, ele dizia assim, ó, como se mata uma estatal? Quando você quer privatizar, então você deixa a empresa estatal e entra na míngua, no déficit, tudo, tal. Depois que ela está dando prejuízo, você pergunta para o povo, o que vocês acham melhor? É claro. Então é claro também que reduz as políticas públicas, por exemplo, a tal da emenda constitucional lá que congelou por 20 anos qualquer investimentos públicos na área de saúde, né, de educação, quer dizer, na prática é para acabar com o SUS, Sistema Único de Saúde, né? E aí você aumenta o desemprego, não faz reforma agrária, vai envenenando a comida com exagero de agrotóxicos, pela agricultura mecanizada, do agronegócio, das monoculturas e tudo, a droga correndo solta, esses programas televisivos, como você fez menção aí, né, e aliás, eloquente também, lamentável, né? Mas a gente tem que pensar também que tem muitos desses programas e também militares que foram eleitos fazendo esse discurso da repressão. Quer dizer, quanto mais aumenta a violência semeada no tecido social, o povo não tem as principais informações e pensa que o principal inimigo é que está do lado ali, né? Aí você vinha agora com propostas de armai-vos, pelo amor de Deus, né? A minha preocupação é essa, que a violência vai disseminando, vai pegando a população, vai chegando em todas as camadas e fica um pouquinho essa sociedade, quem pode mais, né, vai para cima daquele que é mais fraco. Outra coisa que é assustadora que a gente está percebendo, tudo que é movimento de resistência, movimento que ajuda o povo na questão da obtenção da sua moradia, das suas condições mais dignas, tudo que é esse tipo de movimento
ele está fadado a morrer, porque é um governo que não tolera um questionamento, é um governo que não tolera um diálogo, Inclusive não há diálogo. Então, todos aqueles movimentos que tentam ajudar a população na defesa da sua dignidade, dos seus direitos, estão todos ameaçados, todos ameaçados. Esse é um problema muito sério. Inclusive o Jair Bolsonaro já falou, está no programa de governo dele, que se ele for eleito, os movimentos sociais populares, tal como o MST, serão considerados terroristas. E nenhuma, o que ele chama, ocupação, ele fala invasão, né? Será permitida. Nós temos na igreja um organismo chamado Comissão Pastoral da Terra, e que é um organismo muito sério, que até o governo se usa dos dados da Comissão Pastoral da Terra no tocante ao número de assassinatos no campo no Brasil. São inúmeros, né? Cada ano solta lá as estatísticas que são assustadoras. Quer dizer, daqui para frente, com o armamento, sobretudo do pessoal do campo, não precisa nem contratar mais pistoleiro, gente fora da lei para matar. A própria pessoa está lá, né, já incentivada a matar. Então nós vamos assistir muito sangue, sobretudo no campo, na zona rural. E nós vamos continuar lutando, entregando a vida da gente. A gente não vai fugir dessa luta, mas é um risco muito grande de um país mergulhar num banho de sangue realmente. Eu gostaria muito que, sobretudo aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que de uma forma ou outra milita numa igreja ou outra, né, refletisse se é isso mesmo que quer, se é esse o país que quer, né? Padre Manuel Godoy, alvissareiro, eu fiquei muito feliz. Nos últimos dias, o Fernando Haddad foi na sede da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, e fez reunião com a presidência e o secretário-geral da CNBB, o Dom Leonardo, né? Ele colocou uns 5 pontos lá, falou, defesa da vida, na sua integralidade, né? Luta para continuar fortalecendo todas as instituições para apurar a corrupção e punir os corruptos e os corruptores, defender o meio ambiente, conforme nosso querido Papa Francisco vem falando e está lá na encíclica Laudato Si, né? Depois, diálogo, democracia, não deixar afundar, romper de fato e a gente reinserir o Brasil na ditadura, isso não pode acontecer, né? Ele, inclusive, prometeu fechar o Congresso. Fechar o Congresso. Né? Ele já disse, olha, pelo voto não se muda esse país. Quando perguntaram para ele, o senhor fecharia o Congresso? Ele falou tranquilamente, pelo voto não se muda esse país. Né? Então, são declarações que nos assustam. São declarações que nos assustam. Se bem que esse Congresso que foi eleito dia 7 de outubro, é um Congresso que nos deixa, sabe, bastante preocupados por causa da fragmentação, com muitos partidos. O toma lá da cá parece que já está configurado que tem que haver. Ele diz que tem 300 deputados que já estão atrás deles. Essa raça tem esse costume de ficar barganhando o voto. Então, olha, os prenúncios são muito ruins. Quem sabe, tudo é possível. Aquela massa que se absteve, 29,9% de abstenções, os votos nulos e votos brancos. Puxa vida, tem uma massa enorme de uns 40 milhões aí de brasileiros que poderiam, sim, se quisessem, reverter o jogo. É essa a nossa esperança. Padre Manuel Godoy, muito obrigado pela sua presença aqui no Palavra Ética. Espero que essas reflexões que o Padre Manuel Godoy socializou conosco aqui possam contribuir para uma decisão lúcida, para que todos tenham vida, paz, amor e liberdade. Um abraço e até o próximo Palavra Ética.